Não, gente, tem gente que vai sofrer pra caramba aqui e depois ainda vai pro inferno. Tem gente que se lasca aqui e se lasca lá. E tem gente que se lasca aqui e se dá bem lá, sim ou não? Sim, vai sofrer aqui e depois vai para o céu. Tem fé, tem Jesus no coração, louvado seja Deus. Sofreu pra caramba aqui, orava quase todo dia para Jesus voltar, porque essa é a oração de quem sofre. Volta Jesus, volta Jesus. Jesus, nossa, podia ter voltado ontem. Agora olha a vida de quem está vivendo bem e vê se está pedindo para Jesus voltar. Pode notar, quem administra bem sua vida, anda direitinho, plenitude, oração dele: Senhor, muito obrigado pelo dia que passou, tá? Vou dormir, vou acordar e sei que amanhã será melhor do que hoje, tá bom? Eu sei que um dia o Senhor vai voltar. Louvado seja Deus. Não precisa ter pressa não, que nós vamos aqui vivendo bem. Você está rindo, mas é sério. Agora, se a vida ficou ruim, mano, se está desempregado, sem dinheiro, se está doente, se não consegue arrumar ninguém para casar, Jesus, volta logo, Jesus, abrevia. É fácil você entender a oração das pessoas. Amém. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui. Eu fico muito feliz sempre que estou nessa igreja, que eu gosto sempre de dizer, foi aqui que eu me tornei pastor. Ok? Foi o pastor Paulo, foi a Igreja Batista Monte Oreb que me consagrou pastor. Hoje eu tenho o privilégio de estar com meu amigo também pastor Wesley, que Deus abençoe, tá? Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho falado bastante de relacionamentos, tenho buscado ajudar as pessoas a estabelecer uma conexão através da comunicação, mas hoje eu quero falar das oposições que nós vamos enfrentar para servirmos a Deus. Eu vou ler um texto de Êxodo, na verdade eu vou ler 4 textos. Minha proposta é mostrar que em cada um deles o inimigo, o adversário, sempre tenta travar alguma área de nossa vida. A proposta de Deus sempre foi que vivêssemos num ambiente de plenitude, num ambiente de completude, onde a nossa vida caminhasse sempre, em níveis satisfatórios, em áreas fundamentais da nossa vida. Nós sempre vemos pessoas ficando retidas em algumas áreas. O cara vai bem na saúde, ou a pessoa vai bem na saúde, mas não consegue ir bem em seu relacionamento amoroso. Às vezes o indivíduo tem um relacionamento bom, conjugal, mas ele está desempregado, não tem dinheiro, a situação está difícil. Às vezes nós vemos uma pessoa que tem uma vida conjugal legal, tem dinheiro, mas enfrenta problema de saúde. Nós vemos uma pessoa com dinheiro, com saúde, certo? Com uma vida conjugal, mas essa pessoa está longe de Deus. Me parece que sempre vamos ver o inimigo tentando reter alguma área, querendo criar algum obstáculo para nós, para que nós não venhamos viver dentro do ambiente que Deus criou para nós. Algo que vai muito além, se é que eu posso dizer assim, do que uma vida eterna. É muito importante nós entendermos que a vida eterna é uma proposta que vai depois que essa vida terminar, a não ser que o arrebatamento aconteça. Mas as vias normais são: eu vou viver a minha vida eterna o dia que eu morrer neste corpo. Só que essa não é a única,
colocação bíblica. Nós temos também uma vida terrena. Nós também temos uma vida nesta terra, onde o dinheiro responde por tudo, onde os relacionamentos interpessoais são extremamente importantes, onde as realizações pessoais, ninguém pode ganhar dinheiro sem fazer nada, porque isso não faz sentido. Por mais que pareça alguma vantagem, quando um sistema dá dinheiro para pessoas, para ela ficar à toa, isso inevitavelmente, certo, coloca essa pessoa numa posição de inútil. Não que isso não possa acontecer durante um período, mas não o tempo inteiro. Então minha proposta é mostrar para vocês hoje o que Deus nos propôs: uma vida plena nesta terra, um ambiente cujo qual o céu desça. Talvez não na vida de todos, mas a Bíblia tem algumas coisas muito particulares. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Esse é um texto que fala, olhe bem, da vitória do indivíduo na sua individualidade, independente do que está acontecendo no coletivo ao seu redor. Nós trabalhamos para o coletivo, sim, temos o entendimento que o Evangelho vai muito além de nós, então trabalhamos para melhorar a vida das pessoas, fazemos as coisas para que o ambiente cujo qual nós estejamos ou sairmos dele, ele fique melhor do que quando nós chegamos. Só que a Bíblia diz o seguinte, que 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas se as pessoas que estão ao meu redor não querem fazer uso daquilo que Deus nos propôs, que não façam. Veremos elas cair e não poderemos fazer muita coisa por elas. Mas uma coisa eu sei: o Deus que nós temos servido e o Deus que cremos vai nos manter de pé. Amém? Então é importante que você entenda isso, e que não há também nenhuma permuta, tá bom? Por muito tempo as pessoas tentaram viver uma vida desgraçada aqui na terra para receber uma vida eterna. Ah, eu sofro aqui, tá certo, é a minha cruz, tá? Mas eu vou morar no céu. Ué, então é permuta. Sofre aqui para morar lá. E quem vive bem aqui não mora lá, vai para o inferno. Não, gente, tem gente que vai sofrer para caramba aqui e depois ainda vai para o inferno. Tem gente que se lasca aqui e se lasca lá. E tem gente que se lasca aqui e se dá bem lá, sim ou não? Sim, vai sofrer aqui e depois vai para o céu. Tem fé, tem Jesus no coração, louvado seja Deus. Sofreu pra caramba aqui, orava quase todo dia para Jesus voltar, porque essa é a oração de quem sofre. Volta Jesus, volta Jesus. Jesus, nossa, podia ter voltado ontem. Agora olha a vida de quem está vivendo bem e vê se está pedindo para Jesus voltar. Pode notar, quem administra bem sua vida, anda direitinho, plenitude, oração dele: Senhor, muito obrigado pelo dia que passou, tá? Vou dormir, vou acordar e sei que amanhã será melhor do que hoje, tá bom? Eu sei que um dia o Senhor vai voltar, louvado seja Deus. Não precisa ter pressa não, que nós vamos aqui vivendo bem. Você está rindo, mas é sério. Agora, se a vida ficou ruim, mano, se está desempregado, sem dinheiro, se está doente, se não consegue arrumar ninguém para casar, Jesus, volta logo, Jesus, abrevia. É fácil você entender a oração das pessoas.
o estilo de vida que estão levando. Então você precisa entender que se tem alguém que quer que a sua vida dê certo, esse alguém é Deus, porque propaganda é a alma do negócio. Sua vida vai bem, os outros ficam tudo de olho, porque está todo mundo tomando conta da vida da gente. Sim ou não? Claro que está. Não, sei lá, o que está fazendo? Olha como é que está sorrindo, olha. Olha como é que ela emagreceu, meu Deus. Os quilos que ela perdeu eu ganhei. Você tá. As pessoas começam a olhar para a sua vida. Se tem uma coisa que Deus quer, é que você vença. E o Satanás, que você perca. Tá certo? Então, por favor, quanto mais rápido você entender isso, tá bom? E pare de querer falar desse negócio de morar no céu e se lascar aqui. Diga assim: eu vou me dar bem aqui. Diga: eu vou me dar bem aqui. E depois ainda vou para o céu. Olha para quem está do lado e pergunta: e você? Você consegue entender? Então a minha proposta é mostrar, porque eu estou cansado de ver gente que não consegue alcançar a proposta bíblica da plenitude. Tem sempre alguma área retida. Então vamos entender aqui, para você que às vezes tem pouco conhecimento da Bíblia, uma historinha muito simples. A história da saída do povo do Egito. Primeiro vamos dar uma olhadinha como é que o povo entrou lá. Só para você entender como funciona. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. Ele está no controle de tudo. José tinha 17 anos e Deus já montou um esquema para acolher seu povo no momento de crise. Mas pastor, quando vem a crise, Deus não poderia proteger seu povo e fazer com que a crise não chegasse lá? Não poderia, porque aí ele está fazendo acepção de pessoa. Então a crise, quando vem, vem para todo mundo. Amém? Só que no meio da crise que veio para todo mundo, Deus dá um jeito de deixar você de fora. É um nível de proteção. É assim que funciona. Tá certo? Então Deus começa a dar sonhos a José, de que quando sua família não tiver pão, molho de trigo, comida, ele tem molho de trigo, ele tem comida. Ninguém entendeu isso, nem o José, porque Deus é soberano e quando quer fazer as coisas, não costuma dar satisfação. Entendeu? Quando Deus quer trocar você de emprego, aí ele vai lá na sua casa e fala: ó, seu encarregado vai começar a te perseguir, aí você vai ficar chateado, aí vão diminuir seu salário, aí você vai falar que quer ir embora, e aí vão te mandar embora, e aí eu vou abrir outra porta para você, muito melhor. Você vai ver só, não tenha medo, confie. Alguém aqui já teve todos esses esclarecimentos numa crise? Por gentileza, levante a mão, que você deve ser íntimo demais de Deus, porque da maioria das vezes te manda embora e Deus nem se mete. Parece que ele nem viu. Aquele namorado seu que parecia que ia casar contigo sumiu, virou ninja, jogou, saiu para comprar um cigarro e nunca mais voltou. Deve ter casado com a caipora. É ou não é verdade? Escute isso, pare e pense. Deus não tem que dar satisfação para ninguém, mas saiba de uma coisa: se você viver sua vida nele, você pode ter certeza que no final vai dar tudo isso, e não se preocupe com o caminho, que ele é turbulento. Deus não falou nada com José, só deu os sonhos, e os irmãos do José vendeu. Ó que roteiro bonito. José virou escravo, sim ou não? Foi vendido para um camarada, teve problema com a dona, foi preso,
Olha só, que tribulação. Até que chegou onde Deus queria que ele chegasse, por uns caminhos muito esquisitos. Porque Deus é desse jeito. Pare de fazer planos para Ele, senão Deus é você. Entre logo nos planos dele. Certo? O Naamã, sabe o que o Naamã falou? Indignadinho. Era comandante do exército, achou que era o tal, parente do Roberto Carlos. Pois é, entendeu? Chegou lá com aquela pompa toda, levando presente para pagar a cura. O profeta nem recebeu. Falou: manda esse ricacinho aí, ó, achando que vai me comprar, tomar banho, lasque-se, não vou atender ele. O outro foi lá e falou: ô, seu comandante, o chefe aí falou para você tomar banho lá no rio. Ele falou: o quê? Será que ele não sabe quem sou eu? De onde eu venho tem rios mais limpos? Então toma banho lá e fica curado, miserável. Quer fazer do seu jeito? Eu achei que eu ia sair, o profeta ia vir na minha direção, ia falar: ô, seu Naamã, tudo bom? Como é que vai o senhor? Onde é a lepra? Vou falar com meu Deus agora e Deus vai curar o senhor, porque o senhor é maneiro. Opa, para com isso. Ele faz do jeito que quer. Às vezes, para melhorar seu casamento, sabe o que ele cria? Uma crise. Aí você pensa em largar, vou largar essa praga dessa mulher, essa peste. Isso é o Satanás. E Deus diz: não, filho. Ela parece com o Satanás, mas não é. Você está entendendo? É só parente. Você está entendendo? Escute só. Isso. Por pessoas não suportarem o momento da adversidade, acabam perdendo sua bênção, o milagre. Então às vezes vai ficar ruim, porque Jesus, antes de ir para o céu, foi onde? No inferno. Entendeu, marido? Entendeu, esposa? É esse aí mesmo. É ruim, mas é da senhora. É o que deu para arrumar. Era para a senhora, não tinha nada como. Tá certo? Então agora esse cara está lá no Egito, comandando o Egito, comprando tudo. Só que ele é um hebreu. E a fome também chegou na casa da família dele. E agora, me parece que num período onde os egípcios tinham sido subjugados por um povo vindo da Ásia, os Ixos, porque é uma das únicas coisas que explica, pelo menos quando você visita o Egito, como um escravo que entra pela porta dos fundos na casa de um homem que serve um faraó, que não é egípcio, é um Ixo, tolera um estrangeiro se tornar governador. Nunca, não vou dizer nunca, porque Deus é poderoso para fazer, mas é quase zero de hipótese que, se esse faraó fosse egípcio, ele jamais promoveria um escravo estrangeiro a governador. Um tempo depois, certo? É que o faraó acaba, depois de 90 anos, 1640 antes de Cristo, os Ixos dominam o Egito. E 90 anos depois, certo? O que acontece? O sistema muda, o Egito acaba fazendo uma revolta, vence os Ixos, e aí a Bíblia explica isso: se levanta um faraó que não conhecera a José, e aí a escravidão começa. Me parece que é isso aí. Quando você vai ao Egito, é isso que você aprende quando pega um bom guia para nos ensinar histórias bíblicas. Mas é só para você entender, nesse ambiente agora, o povo está escravizado. José morreu, se levanta um novo faraó, ele não conhecera José, subjuga o povo, o cativeiro dura, certo? Aquele tempo todo, e agora Deus levanta o Moisés. Eu acho que a maioria deve saber mais ou menos essa história. Agora o Moisés, lá, filho de Joquebede, vai ser colocado num cestinho. Não botou dentro da água, tá bom, gente? Não botou dentro da água. Aquela imagem que você vê, o cesto, não está na Bíblia. Que uma alegoria, o texto diz que botou no meio do junco. Pode até ter sido no lugar molhado, mas foi no meio do junco. Mãe nenhuma era doida de botar um filho num cesto.
pai andando, a senhora botaria? Vai que o cesto vira. Que responsabilidade é essa? O texto está lá para mostrar para você. A dona botou lá, botou direitinho, a filha do faraó achou, está tudo escrito lá. Se você não leu, vai ler, que eu não sou obrigado a falar tudo, tá certo? Eu já vou entrar já na palavra, que eu estou só fazendo uma introdução, tá bom? Então está tudo certinho. O Moisés então cresce, treinado para ser um faraó, aí mata os egípcios, foge, enquanto aquela sarcinha, lembra? Pegando fogo um tempo depois, e Deus falou: Moisés, parecia até mulher casada, tira a sandália do pé para entrar em casa. Não é verdade? Aquela coisa toda, o lugar que tu pisa é santo, e aquela confusão toda que você sabe, tá certo? E agora Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou libertar o meu povo do cativeiro. E eu vou usar quem, Moisés? Tu. Moisés falou: quando eu era novo, eu achei que dava saúde, encostava a mão no chão, não tinha dor nenhuma. Agora o senhor espera eu ficar velho? Ah, Deus, não vai rolar. Sou pesado de língua para alguns gaguinhos. Deus falou: é só isso? Vou arrumar um ajudante para tu. Outro velhinho. Vai aquelas 2 carcassinhas pro Egito para libertar um povo. Só Deus. Na verdade, o que Deus quer dizer é o seguinte: enquanto você achar que pode com o seu braço, eu não vou agir. A hora que você descobrir que você não pode e que eu é que vou fazer na sua vida, eu entro em cena. Então, quanto mais rápido nós descobrimos que somos dependentes de Deus, mais fácil o negócio vai ficar. Ou então tenta espernear. Tá bom? Vamos voltar aqui. O barco está lá, açoitado pelas ondas, os discípulos estão lá, meu Deus, isso vai afundar, e Jesus também lá, dormindo. Até que alguém falou: vai afundar mesmo. Eu falei: então chama ele, que vai morrer dormindo. Alguém foi lá e falou: Jesus, acorda aí, pois, nós estamos morrendo aqui, vai afundar. Jesus: afundar? Como? Eu não falei no começo que nós ia passar para o outro lado? Ele falou: então por que me acordou? Porque se eu falei que nós vamos passar, não tem tempestade, não tem vento, não tem a fúria do diabo, não tem o governo, não tem ninguém. Se ele falou que nós vamos vencer, é porque nós vamos, e pronto, deixa o Satanás espernear. Ah, mas nós estamos com medo. Jesus falou: mano, oh geração incrédula, oh povo ruim. Jesus levantou e falou: vento, cala essa boca sua. Falou: mar, quietinho, não quero nem marola, piscina. O vento se aquietou. E aí falaram: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar leva? Fala sério, está assim de crente que não sabe. Basta, não precisa nem um gigante, não, parece um anão, a gente já está correndo. Um anão faz assim, ó. Não, sente uma dor, estou com câncer, vou morrer, acabou. Não dá mais para segurar, explode o coração. Pô, vai se converter, rapaz. Fiquei desempregado e agora estou na idade. Pelo amor de Deus, você serve a Deus. Pô, tem alguma coisa de errado com a gente, certo? Nós precisamos nos posicionar, mas precisamos entender que há uma oposição. Então aqui está ela. Deus diz: fale ao faraó que eu quero que o meu povo vá me adorar. Diga para ele: eu vim aqui, quem me mandou? Eu sou, me mandou. E eu vou levar meu povo para adorar no deserto, fora do Egito. Sim ou não? Sim ou não? Então marque 4 versículos que eu acho que vale a pena você marcar na sua Bíblia. Êxodo capítulo 8, verso 25 é o primeiro. Êxodo 8, 25. Diz assim: então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse:
ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Diga comigo, está aí, ó. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei ao vosso nesta, presta atenção, porque a primeira proposta está aqui. Moisés diz: o povo vai adorar. E o Faraó disse: beleza, vão adorar, adorem, mas adorem no Egito. Não precisa sair do Egito para adorar. Adore aqui. Seja um adorador vivendo no Egito, sem mudança de vida, vivendo no pecado, sem correção de rota. A primeira proposta é essa. E a proposta do ambiente moderno, onde se pode tudo. Ficou na moda dizer que é crente, fuma, bebe, transa, vive do jeito que quer. Só quero lembrar uma coisa para você. Estou pregando uma série de mensagens lá na igreja. Repita assim: quem decide quem entra na minha casa sou eu. Diga. Diga assim: quem decide quem entra na sua é você. E diga assim: quem decide quem entra na de Deus é Ele. Está lá escrito na Bíblia: ficarão de fora. Quem é que falou? Deus. Ficarão de fora. Fulano, ciclano, Bertrano. E aí tem gente que diz que tem gente que Deus diz que vai ficar de fora, que vai entrar. Vai não, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então não dá para adorar a Deus, para servir a Deus vivendo no modelo do Egito. Não, gente. A gente tem que corrigir. Dá para falar palavrão e servir a Deus? Não dá. Encher a cara de manguaça e servir a Deus? Pegar um pessoalzinho aí e servir a Deus? Fumar um bagulho, dar um tequinho, cheirar uma paradinha? Sim ou não? Mentir igual um desgraçado, servir a Deus? Andar quase pelada? Porque tem umas irmãs que são crentes. Esse dia eu vi uma irmã lá da igreja, Rondinelli, caminhando na rua. Eu sou o pastor dela. Eu olhei a irmã e falei: tosquearam a irmã. Tiraram a pele da... A lã quase pelada, que ela me viu, não te faltou mão para cobrir. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você quer servir a Deus? Não quer, você tem todo o direito. Mas se quiser, querido, tem que sair do Egito, tem que mudar de vida. Amém? Mas vão dizer: adore aqui. Não precisa sair daqui, adore nessa terra. Então não dá. Evangelho, ele pede mudança de vida. Não dá para beber mais igual o malucão. Fumar não pode. Pegar um pessoalzinho sem casar não pode. Fofoca também, fofoca. Pensa num negócio bom, né? Falar dos outros. Nossa, já me deu até vontade de contar uma história aqui, eu estou sabendo. Aprenda uma coisa: não dá para viver com Jesus e no mesmo estilo de vida. Você pode ser assembleano, batista, comunidade, você pode ser jovem, adolescente, velho, não interessa quem você seja. Se vai viver com Jesus, sai do Egito, porque no Egito não dá para viver. Mas nós temos uma proposta: adore, mas adore no Egito. Sim ou não? O que? Verso 26. Põe para mim aí, por gentileza, o 26. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Preste atenção. Moisés está dizendo: não é esse o modelo, não é isso. Vocês não estão entendendo nada. Não dá para fazer isso na presença de vocês. Eles não vão entender por que nós não fazemos isso, não bebemos isso, não usamos isso, não falamos isso.
Por que é que jejuamos, que oramos, que lemos, que respeitamos? Por que é que ceamos? Por que é que dizimamos? Não há comunhão. Então muitas pessoas, equivocadamente, querem sair. Olha, note que a proposta é de libertação, mas o sistema diz: não, não precisa sair, dá para servir a Deus desse jeito. Essa é a primeira proposta. Moisés diz não. Segunda proposta, Êxodo 8, 28. Então disse o faraó: deixa-vos ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Bom, vou deixar vocês saírem do Egito, somente que saindo não vá muito. Isso. Bom, não vá muito longe, e ainda ora por mim. Oh, que faraó bonzinho. Não vá muito longe, não se distancie desse ambiente. Deixa eu fazer uma pergunta a você: a que distância devemos ficar de um abismo? Quanto mais longe, sim ou não? É lógico. A proposta é: não vá muito longe, fique sempre por perto de nós. Lembra do profeta Isaías descrevendo seu ambiente? Sou um homem de lábios impuros, porque o habito próximo, no meio de um povo de impuros lábios. Se vamos adorar, precisamos entender, querido, é no deserto e longe desse ambiente. Se aproxime de pessoas que vivem o que você quer viver, que fazem o que você quer fazer, que têm o que você quer ter. Quando Deus quer mudar a vida de pessoas, vai embora, vai embora. Abraão, sai da sua terra e da tua parentela, sai daí e vai para uma terra que eu te mostrar. Eu te mostrarei. Preste atenção. Uma coisa me encanta nesse texto: por que é que Deus não diz para Abraão para onde ele vai? Vai para uma terra, deixe um grupo de pessoas e vá para uma terra que eu te mostrar. Porque quando Abraão estivesse saindo, ele diria para quem ficou que estava indo para onde? Não sei. Eu não sei para onde eu estou indo. E se eu não sei para onde eu estou indo, quem ficou não tem como ir atrás de mim. Vida antiga tem que ficar para trás. Você está entendendo? O velho homem tem que sair de você. Velhos hábitos tem que sair bem distante. Eu vou para longe. José, volto para o texto que iniciei. Vou mudar a sua vida, mas não dá para mudar a sua vida junto de seus irmãos. Então eles têm que te venderem. Eles têm que sair de perto de você, porque não dá. Eu vou mudar a sua mente, eu vou mudar a sua postura, eu vou mudar a sua direção. Seu idioma não vai ser mais esse, suas roupas não serão mais essas, seus costumes não serão mais esses. Então eu não tenho como fazer com que você... Gente, mudança rápida, radical. Pare e pense. Quem aqui estuda inglês? Levante a mão. Isso. Qual é a melhor maneira de aprender com mais eficiência? Num curso aqui ou numa imersão nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, num país de língua inglesa? De preferência onde não tenha nenhum brasileiro por perto. Sim ou não? Isso. Porque aí tira você do seu ambiente para mudar a sua vida. Hoje tem pessoas tentando viver pertinho, dá uma saudadezinha, vai lá. A proposta não é essa é a proposta do mal. Vá, mas não vá muito longe, continua com os mesmos amigos. Você saiu do Egito, está certo, mas vamos lá, volte lá sempre. Essa é a proposta dele. Não vá muito longe e ainda
ore por mim. É o líder do mal, o faraó, porque representa o Satanás. O Egito representa o caos, o inferno, certo? O cativeiro, dizendo para o crente: vamos ser amigos. É como se o diabo dissesse para mim: ô querido, vai se relacionar com Deus, quando estiver lá, ore por mim. Eu falei: Satanás, não vai rolar, meu filho. Na presença de Deus eu não quero saber de você. E é assim que funciona. Mas a proposta está aqui. Não vá muito longe. Essas duas classes são fáceis de se distinguir e de reconhecer. Aqueles que disseram que se converteram, que receberam Jesus, mas permanecem no Egito, e aqueles que se converteram, mas que não conseguiram ir muito longe. Terceira proposta. Agora sai do capítulo 8 e vai para o capítulo 10 de Êxodo. Preste atenção. Êxodo 10, 8. Coloca aí para nós. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de? Verso seguinte. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos, havemos de ir, porque temos que celebrar a festa ao... Isso aí. Preste atenção. Ah, você quer adorar? Quero, mas quem é que vai? Vai minha família toda. Vai tudo que eu tenho. Não, não vai tudo que eu tenho. Tudo que você tem não vai. Eu não vou deixar. Eu vou criar uma resistência. Verso 10. Põe o 10, por favor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco mais intenções. Verso seguinte. Não há de ser assim. E de somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Sabe o que o Faraó disse? Você vai servir, sua família não. Você aceita Jesus, seu marido eu vou bloquear. Ah, você aceita, sua mulher eu vou bloquear. Seus filhos não vão sair do Egito, não vão. Vocês podem ir adorar, vocês podem se converter, mas eu vou criar um ambiente de resistência e vou reter sua casa, vou reter sua família. Olhe bem. Não saia do Egito, eu libero você do Egito. Mas não vá muito longe. Eu quero ir longe. Você vai longe, mas sua casa fica, sua família fica. Dá para entender por que é tão desafiador? Dá para entender por que nós enfrentamos essas retaliações? Porque o faraó do Egito diz: você nunca vai ser pleno, sempre alguma coisa vai ficar para trás. Eu vou tentar. E ele tenta com Moisés, e Moisés resiste a todas. Ele poderia ter dito: então tá bom, mas ele não. A primeira vez ele disse: não, nós vamos sair do Egito. Não vá muito longe. Nós vamos longe. Então vá sem sua família. Só vão os homens. Eu não vou liberar mulheres, crianças, gado, eu não vou liberar nada. Vai ficar tudo retido no Egito. O texto diz, olha só, que não tem nem mais conversa. Os homens e servir ao Senhor, pois é isto, pois isso é o que pedistes. Não foi isso que eles pediram.
Eles pediram todo mundo. Quando o faraó perguntou quem vai, ele disse: filhos, filhas, homens, mulheres, os velhos, o gado, vai todo mundo embora. E agora ele está dizendo: vocês não pediram isso. E não teve mais conversa. Expulsaram o Moisés e o Arão da presença do Senhor. Não vai todo mundo, eu sempre vou reter alguma coisa. Sempre alguma coisa tem que ficar. Esse desejo pelo proibido, esse hábito inadequado, sempre tem que ficar alguma coisa. É isso. Ah, você aceitou Jesus, mas esse trauma que teu pai colocou em você, eu não vou deixar sair. Você vai embora, tá bom, mas essa mágoa, essa traição, esse problema não vai sair, não vai embora, não vai. Sempre tem alguma coisa querendo nos reter no ambiente antigo, exercer domínio sobre nós. É um ambiente de libertação. E Moisés está negociando, é verdade. Estão dizendo fica isso. Ele diz não, vai, não, fica isso. Querido, o trauma vai ficar para trás, em nome de Jesus. As más lembranças, a vergonha, tudo aquilo que aconteceu vai ficar para trás, porque Ele entrou na sua vida para te tornar livre. Não permita que nada fique retido. Saia livre com tudo aquilo que Deus deu a você direito. Expulsaram, porque o faraó queria deter a família. Pois bem, vamos para a quarta proposta. Ainda no capítulo 10, verso de número 26. E também os nossos rebanhos irão? Bota o 25 que eu acho que fica mais fácil talvez de entender. Bota o 25 e depois o 26, que aí vai ficar mais claro. Respondeu Moisés: também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e que ofereçamos ao Senhor nosso, verso 26, e também os nossos rebanhos irão? Nenhuma, porque deles havemos de tomar para servir ao. Vocês querem ir servir a Deus? Vão, mas seu dinheiro não vai. Seu gado, seu dinheiro, seus recursos não vão servir a Deus, não vão. Eu não vou deixar. Você se converte, agora dizimista você não vai ser. Que história é essa? Não, servir a Deus com seu gado, com seus bens. Moisés está falando, mas como é? Como assim? Não, nós temos que levar nossas coisas, nós vamos servir a Deus, é nosso. Ele diz: bom, eu já deixei vocês saírem do Egito, até aí tudo bem. Deixei vocês irem ao deserto e se distanciarem, até aí tudo bem. Deixei você levar a sua família, seus filhos e sua esposa. Agora daí a deixar você levar seu dinheiro para o reino de Deus, eu não vou negociar com isso. Não tem negócio, fica tranquilo, porque o momento da oferta já passou. Então minha proposta não é falar de oferta, é falar de fidelidade, é falar das pessoas que são capazes de colocar tudo à disposição de Deus, menos seus bens. Porque o faraó disse: o gado não vai, eu não vou deixar ir, não vai, o dinheiro não vai. Esse negócio de dízimo e oferta para financiar reino de Deus não vai, não. Essa parte sua não pode se converter, porque você vira
um financiador do reino. É isso que Moisés está escutando do faraó. Saiam, porque o faraó tem uma coisa que ele quer: que o povo volte. É a mão de obra que eles têm. Eles não querem perder. É isso. Então, sempre há uma proposta de retorno. E Moisés disse uma coisa muito clara: nenhuma unha ficará. Pode falar a verdade, eu não sei direito para que serve uma unha. Mas Moisés está dizendo: por mais insignificante que pareça, eu vou falar uma coisa para você, faraó. Aqui ninguém vai ficar para trás. Nós vamos sair do Egito, nós vamos para longe, nós vamos levar nossa família e nós vamos levar nosso dinheiro. E nada nosso vai ficar retido aqui, nada nosso, ok? Vai ficar para trás. Nós vamos servir a Deus por inteiro, na totalidade. É isso que Deus está falando. Então, se Deus está falando isso, é disso que nós vamos tomar posse. É assim que tem que ser. Você veio hoje aqui para quê? Para Deus falar com você que quer a sua adorar? Isso. No Egito ou no deserto? No Egito ou no deserto? Isso. Você tem medo de deserto? Fique tranquilo. Deserto só é perigoso se Deus não estiver lá. Se Deus estiver lá, fique tranquilo. Tem oásis, tem tudo. Isso. Tem até galetinho. Tem galetinho de vez em quando. Mas quem gosta de um galeto, água fresquinha da rocha, tem um negocinho bom. Se ele estiver lá, se ele não tiver, não fique nem na cidade, que vai virar mendigo. É assim que funciona. Gente, a bênção não está no lugar. Tem gente que quer ir para os Estados Unidos para vencer. Menino, se Deus estiver em você, você vence aqui mesmo, em Big Field. Entendeu? Ah, se eu vivesse em outro lugar, podia ser em Marte. Ah, pastor, eu quero tanto ser feliz. Então encontre com Deus, que Ele faz você ser feliz. Ah, eu quero casar para ser feliz. Sério? Vai. Ah, eu quero ter filho para ser feliz. Tenha uns 4 ou 5 e veja a sua felicidade. Tá certo? Eu quero uma casa própria para ser feliz. 1, 2. Para ser feliz você precisa de Deus. É assim que funciona. Agora, não deixe o Satanás ficar retendo as coisas, não. Saia daqui hoje para viver na plenitude. Leve tudo com você, tudo. Fala para o Satanás: ô Satanás, eu estava lendo a Bíblia assim, o Moisés, lembra do Moisés, Satanás? Lembra quando você usou o faraó? Aquela múmia? Pois é. Ele não vai ficar nada. Entende? Eu vou para longe, tá bom? Saio do Egito, levo o marido, fala pro diabo assim: vou levar até minha sogra, só para tu tirar onda. Aí também não, né? Não vão mexer, não. Tava tão bom a pregação, não, leva até a sogra, leva tudo, certo? E vai viver o incrível, o extraordinário, o sensacional. Ou então, querido, quer esteja você aqui na nave, aí no estacionamento, lá na quadra, ou na sua casa, ou então se lasque. Porque você pensa que todo mundo nesse culto aqui vai viver? Seria bom demais que todo mundo vivesse o incrível. Mas tem umas pessoas que estão escutando e falam assim: esse pastor falando essas besteiras aí, nem entendi o que ele falou. Não entendi nada, adoração, não sei o que é, não sei o que é Egito, não sei o que é ficar, não sei o que é ir para longe, minha família que se lasque, o dinheiro que eu para botar no reino nem tem, certo? Você está rindo, eu conheço o povo.
Esse dia eu estava pregando, e termina aqui. Esse dia eu estava pregando um evento, falei sobre nudez, pastor. Nudez espiritual. Deus criou o homem e a mulher nu, pelado, certo? Sem reservas, sem segredos, um relacionamento extraordinário de intimidade. Acabou o culto, veio um cara falar comigo: ô pastor, que pornografia, hein? O quê? Ô pastor, ó, falar pra gente andar pelado dentro de casa. Eu falei: meu senhor, se for isso que o senhor entendeu, com a carcaça que o senhor tem, andar vestido é perigoso. Aí ele me olhou com vontade de falar uma besteira. Aí eu também fui embora, que também não vou ficar para escutar um palavrão, não é verdade? Eu sou crente, não falo nem gosto de ouvir, não é? Saia daqui para ser feliz. Ou então saia para se lascar, você não tem outra alternativa. Ou tu se dá bem e vá para o céu, não tem uma terceira opção. Ah, eu não quero ir para o céu, não quero ir para o inferno, quero ser uma alma penada, não rola, não tem essa opção. Entendeu? Ou você vai lá pro frisquinho, ou leva uma roupa de banho, se é que lá tem água, tá certo? Vai embora, isso aí, tá bom? Vá se divertir, poxa, e ser feliz, você merece, sua vida está acabando, já já você morre. Esse dia, senhora, agora, falei hoje, estava conversando com os amigos, falei: rapaz, estou com 50 e poucos anos, esse dia eu estava um garoto. Poxa, passa tão rápido. Não é? Parece que vai se desintegrando. Esse dia a senhora era uma garotinha, lembra? Os peitinhos tudo assim, ó. Hoje está tudo marcando 6h30. É verdade, é verdade. Se não tiver um sutiãzinho legal, já era. Não aplaude não, você é doido. E os caras aplaudindo, você quer que... Eu estou em Campo Grande, preciso sair daqui vivo. Então vá ser feliz, vai se divertir, porque você me fala assim: eu mereço ser feliz. Fala. Fala: eu rejeito o sofrimento. Fala. Fala assim, ó: Faraó não vai ficar em nada. Pode ficar de pé agora você. Todos olhavam para o gigante, e se olhavam para o gigante, ele era o problema, ele atraiu atenção, ele é grande, ele tem armadura, ele tem espada, ele tem escudo, ele tem lanças, ele tem auxiliar, e todos ficam com... Davi olhou, avisa o gigante, que é gigante ele, né? Que eu vou matar ele, porque eu tenho algo que ele não tem, eu tenho aliança com Deus. Você tem aliança com Deus em Cristo Jesus, amém? Então pare de olhar para o gigante. O Deus de Davi é o seu Deus. Então, querido, amém, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. É sempre um grande prazer poder estar aqui. Essa também é a minha igreja. Pastor Paulo foi o homem que Deus usou para me consagrar como pastor, e eu sou muito grato. Eu quero conversar com vocês hoje sobre romper limites, sobre atravessar as adversidades, superar as coisas que tentam roubar a sua atenção. Uma das coisas mais preciosas que temos são as coisas cujas quais vamos oferecer a nossa atenção. Um mosquito não te incomoda sem antes conseguir atrair a tua atenção. Ele pode estar um tempão, mas se tu escutou, levanta e mata o mosquito, porque ele conseguiu roubar a sua atenção, aquela goteira. Eu estou falando de coisas tão pequenininhas,
que se conseguir chamar, atrair a sua atenção, parece que tudo ao seu redor perde o significado. Tudo ao seu redor se torna inferior. Mesmo que seja grande, mesmo que seja forte, se alguma coisa atrai a sua atenção, faz você focar nela, automaticamente você fica neutralizado para reagir. A atenção é tão precioso que é uma das grandes armas de um ilusionista. O ilusionista trabalha atraindo a sua atenção. Quando um mágico faz assim, com essa mão, é porque a ilusão está acontecendo na outra. Hoje nós vemos pessoas sendo neutralizadas em seu poder de reação, porque foram atraídas, passaram a prestar atenção no problema, passaram a oferecer a dificuldade, ou transformar a dificuldade, a adversidade, o problema, a crise, a dor, como sua atenção. Mesmo que o ambiente esteja frio, se você for capaz de não prestar atenção no frio, o frio diminui. Entenda que uma das coisas que você tem preciosíssimas é o poder de prestar atenção em algo. Se o mal atrair a sua atenção, se a dor atrair a sua atenção, se a crise atrair a sua atenção, isso é tão forte. Deixa eu mostrar, eu não vou usar, não é esse texto que eu vou pregar, mas me permita dar alguns exemplos aqui femininos. E o primeiro deles, se você tem uma Bíblia, abra aí para mim em Gênesis 21, verso 19. Eu acho que é isso. A partir do verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 21, 15. Quando acabou a água da vasilha, a minha tradução é um pouquinho diferente, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, foi assentar-se perto dali, a distância de um tiro de uma flecha, porque ela pensou, eu não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, ela começou a chorar. O texto diz no verso 17, que Deus ouviu o choro do menino e um anjo do céu chamou a Agar, ou seja, a mulher que estava sentada, a mãe do menino, e disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levanta o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, você pode ler o verso 19 para mim? Então, Deus fez o quê? Deus fez o quê? E o que aconteceu? E ela viu o quê? Um quê? Preste atenção em mim aqui agora. Olhe bem. Essa mulher tem um problema. Sua prole, seu filho, seu futuro está com ela e a água acabou. Os dois estão perecendo de sede. Olhe bem. E ela sabe que não tem água. Tem água, sim ou não? Sim ou não? Ah, não? Não tem? Então o que ela viu? O que ela viu? Tem água, sim ou não? Mas ela viu?
ela tem um problema. O problema é que na visão dela, ela foi posta para fora de casa, o homem abandonou ela, e agora ela está com o filho dela no deserto para morrer de... A situação é tão convincente que atraiu a atenção dela a ponto dela não conseguir enxergar a solução que está perto dela. O texto não diz que Deus fez aparecer uma fonte. O texto diz que Deus abriu os olhos da mulher para ela ver uma fonte que já estava lá. A fonte não apareceu, a fonte estava lá, mas a atenção dela estava tão focada que a vida acabou, que o menino morreu, ou que vai morrer porque não tem água. Então, ela já deu como perda. A crise atraiu tanto a atenção dela, que ela chegou à conclusão que não tem mais solução. Deixa o menino para morrer e começa a chorar. O anjo aparece e diz: você está chorando por quê? O texto não diz que ela responde, mas ela poderia falar: por quê? Eu não tenho água, estou no meio do... e nós vamos morrer de... Aí os olhos dela abriu e ela olhou, o que tinha? Pois é, sabe qual é o grande problema? É que às vezes o que você está atravessando chamou tanto a sua atenção que convenceu você de que não há solução. Convenceu você que não tem mais jeito para você. Por mais que nós venhamos a falar para você que Deus vai agir, que Deus vai fazer, que o milagre, você está sofrendo tanto que você diz: morreu, meu casamento morreu, minha empresa morreu tudo. Acabou. Não dá mais para segurar, explode coração. O grande problema é que às vezes a dificuldade atrai tanto a sua atenção que ela convence você do que Deus está tentando te dizer. Ou melhor, convence do contrário, porque Deus está dizendo que você vai vencer, que você é campeão, mas a mulher não. Ela olhou e falou: vamos morrer. E a água está lá, sim ou não? Sim ou não? Mas ela vê, a solução está mais perto de você do que você pode imaginar. Mas o problema é que você diz o que? Pastor, não está, porque eu não estou. Não é porque tu não está vendo que não está. Eu já preguei isso aqui diversas vezes. Eliseu e Geazi. A casa de Eliseu está cercada porque uma orientação do rei da Síria envia uma tropa para cercar a casa de Eliseu. Amanheceu, o garoto que trabalha com Eliseu abre a porta e o que ele vê? Um exército da Síria cercando. O menino ficou doido quando viu. Os caras tudo armados, pensa, cercando a tua casa. O garoto falou: puxa vida, negócio de andar com uma companhia, agora eu vou de bucha. É na verdade. O menino, quando olhou, o que o problema fez com ele? Atraiu a sua? Atraiu a sua? Então, o que o menino disse? Morri. É ou não é? Eu acabei de morrer. Um exército está cercando a casa que eu estou, e um exército é grande, os caras estão tudo armados, feroz. Morri. Enquanto ele está lá na porta tremendo, falando: poxa. Ele está acompanhado de um camarada, de um profeta que sai e olha na porta assim, ó. O menino tinha um problema, sim ou não? Qual era o problema? Lá fora tem um. Eliseu tem um problema, sim ou não? Lá fora tem um. O exército para o menino é o mesmo exército que está para o...
Eliseu, porque não é só tu que tem problema. O Eliseu que está do teu lado também tem. Talvez hoje você está sentado aí, está vendo a pessoa rir do seu lado, e você não sabe que o seu problema é fichinha perto do dela. Você está com a dor de dente e ela com câncer. Seu marido deixou uma toalha molhada em cima da sua cama e o outro está pegando a vizinha. Nós não temos, às vezes, dimensão do problema e da vida do outro. Então nós nos vitimizamos. O exército que está para o menino é o mesmo que está para Eliseu. Sim ou não? A diferença é que ali tem um menino e um homem. E meninos reagem como meninos na hora de lidarem com problemas. E pessoas maduras reagem de forma madura na hora de enfrentar seus problemas. Quando o menino vê o problema, ele fala: ah, meu Senhor, o que faremos? Quando o homem de Deus olhou, ele olhou, a mente do garoto está capturada pelo problema. Então o menino está. Eliseu, ele devia estar com medo, sim ou não? Sim ou não? Claro, porque gente madura também tem medo. Só não deixa o medo te neutralizar. O medo roubar a sua atenção. Ele olhou e deve ter falado: nossa, negócio de trazer informação do céu para a terra, X9 de Deus, deu ruim. O menino está tremendo, Eliseu está tranquilo, por quê? O problema capturou a mente do menino, mas não capturou a mente do profeta. E o profeta começa a ver coisas que o menino não vê. E o profeta vai começar a falar com o menino. E o profeta diz ao menino que treme assim: calma, garoto. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão. E o garoto deve ter falado: quem é que está com nós aqui? Você está com mais medo que eu? E agora vai acontecer algo sensacional. O profeta recebe uma revelação, mas ele transfere uma informação. Porque na vida você pode viver de revelação ou de informação. Você consegue entender isso? Quando Eva come o fruto, acontece alguma coisa? Porque o que Eva tinha a respeito da situação era uma revelação ou uma informação? Uma informar? Quem tinha revelação? Adão. Quando ele come, é que o negócio gera problema. Quando Deus diz assim: Moisés, meu servo, é morto, mas Josué é servo de Moisés. O que Deus está dizendo é que Moisés recebia a revelar e Josué tinha a... Quando Moisés morreu, o que Deus disse a Josué: está na hora de você parar de receber e informar e passar a viver, revelar. É isso aí. A informação pode ser contraditória, mas a revelação é que você tem que ficar de olho no que Deus está falando a respeito do que você está vivendo. O menino está olhando e Eliseu falou: calma, garoto. E o menino não consegue ver. Deus diz a mesma coisa, né? Ou melhor, Eliseu diz a mesma coisa para o menino que o anjo disse para a mulher: Senhor, abre os olhos desse menino para ele ver. Quando o menino olhou para trás, gente, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. O menino olhou para trás, atrás dele estava assim de carro, cavalo e cavaleiro de fogo. O menino estava assim, ó. E Eliseu falou: abre os olhos. Eu imagino.
Ele já estava aí, Eliseu, eles? Por isso que você está tranquilo assim, né, Eliseu? Eu não estava vendo, não. Ah, vocês vieram me pegar? Então agora vem, exército da Síria. Eu não tenho mais medo. Chega aí, cavaleiro de fogo, fica aqui. Se o problema captura, se você diz que seu casamento acabou, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Acabou. Aliás, é muito engraçado. Esses dias um cara falou comigo assim: pastor, meu casamento acabou. Eu falei, não acabou. Ele falou, acabou. Eu falei, não acabou. Ele falou, acabou. Eu falei, não acabou. Ele falou, acabou. Eu falei, acabou. Ele falou, não acabou. Não acabou. Eu posso falar que acabou, o senhor não pode falar que acabou, não. O senhor pega para a família, ainda tem jeito no meu casamento, pô. Aí parecia que o que estava acabando era o meu. Que o cara já estava querendo me convencer que não acabou. Às vezes nós temos que mudar um pouco a ótica das pessoas para elas conseguirem atrair e posicionar sua atenção no lugar certo. O texto diz, 1 Samuel capítulo 17, versículo 24: e quando todos os homens de Israel olhavam para o gigante, sentiam? Porque o gigante atraiu a sua. Então os caras estão com medo. Davi chegou. Enquanto todos olhavam para o gigante, e se olhavam para o gigante, ele era o problema, ele atraiu atenção, ele é grande, ele tem armadura, ele tem espada, ele tem escudo, ele tem lanças, ele tem auxiliar, e todos ficam com. Davi olhou. Avisa o gigante, que é gigante ele, né? Que eu vou matar ele. Porque eu tenho algo que ele não tem, eu tenho aliança com Deus. Você tem aliança com Deus em Cristo Jesus, amém? Então pare de olhar para o gigante. O Deus de Davi é o seu Deus. Então, querido, pare de olhar para o monstro, oh meu Deus do céu. Quem aqui é da época do Jaspion? Nossa, gente velho pra caramba aqui. Ultraman. Aí eu fui mais a fundo. O Ultraman foi logo depois do dilúvio. Isso. Se você lembra do Ultraman, ele tinha um monstro que era composto de... Você lembra? De que era feito o monstro do Ultraman? Era feito de lixo. Já era uma visão futura de que o mundo enfrentaria futuramente, né, a poluição como um verdadeiro monstro. Era uma coisa japonesa, né? Mas preste atenção, são lixos, são mazelas, são decepções que faz com que isso aconteça. Quando nós temos a nossa atenção atraída, e provavelmente hoje grande parte daqueles que estão aqui, vivendo seus dilemas, suas demandas, suas dificuldades, o diabo já atraiu a sua atenção para o seu problema. Qual é o seu problema? É o seu filho. Porque a situação que o seu filho está vivendo e o comportamento do seu filho, ela é mais forte do que o poder que Deus tem. E ela é. Se eu disser para você que o poder do diabo é mais forte que o poder de Deus, eu não estou mentindo. Se eu disser para você que a crise no seu casamento ela é maior que o poder de Deus, eu não estou mentindo. Porque isso é uma verdade para muita gente que posiciona sua atenção nas artimanhas do diabo e potencializa esse poder, o tornando maior do que o que Deus disse a respeito. Quando pessoas olham para a crise do seu casamento e dizem para si mesma, ou para qualquer outro tipo de problema, o seu desemprego, a sua dívida, a sua doença, quando você olha para alguma coisa e fixa a sua atenção potencializando,
você determinou que na sua vida, naquela situação que você está vivendo, aquilo que você está enfrentando é maior que o teu Deus. Por quê? Porque roubou a sua atenção. E agora é que eu começo a pregar. Abra a sua Bíblia e guarda esse texto que eu vou te dar agora, Marcos 7, verso 24. Outra mulher. Marcos 7, 24. Amém? Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, ele não queria que ninguém o soubesse. Contudo, ele não conseguiu manter segredo da sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio, lançou-se aos seus. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava para que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixa primeiro eu saciar os filhos. Não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo para os. Olhe para mim agora. Uma mulher com problema. E aí me permito ovacionar o público feminino. Porque pensa num bicho forte, inteligente, hábil, a via de regra, certo? É mulher. Por exemplo, uma mulher com 39,5 de febre, ela levanta, bota os filhos para a escola, bota o marido para trabalhar, arruma a casa, faz almoço, recebe os filhos que chegou tudo sujo, lava a louça do almoço, arruma tudo de novo, prepara o ambiente para o marido chegar, dá janta a ele, faz amor, toma um antitérmico e vai dormir. Sim ou não? Sim. O marido dessa mulher está com 37,5 de febre. Nossa, gente, a boca está amarga, dor na junta, que sem tudo. Nossa, deve ser uma pneumonia, tuberculose. Nossa, ó, liga para a empresa aí que vou trabalhar hoje não. Sim ou não? Sim. É. Seu marido abre a geladeira procurando uma manteiga. Manteiga. Amor, a manteiga acabou? Ela grita lá de longe: acabou não, está do lado do leite. Aí ele cá com a geladeira aberta. Leite. Nem estou procurando leite, eu quero manteiga, mas... eu acho que acabou, querida. Vem ela lá de longe, olhando de uma forma fulminante para ele, assim, ó. A geladeira aberta. Ela pega sem olhar. O que o homem sequer conseguiu ver. Então o mundo feminino é sensacional. E quando eu olho para essa mulher também, porque ela está com uma filha que tem um, a menina está doente, sim ou não? Não, ela tem um demônio. Se fosse doença, curava com
remédio. Ela tem uma dívida para pagar, sim ou não? Porque se fosse dívida, pagava com. Ela tem na filha dela. Tanta filha dos outros. O demônio entrou em quem? Na filha da dona. Você está rindo dela? Quantas vezes você já perguntou, por que eu, Senhor? Porque na minha casa, na minha vida, na minha empresa, no meu ministério, por que, Senhor? Por quê? Por que sim? Porque chegou a sua hora de viver o seu problema. Mas você não deve deixar ele roubar a sua. Isso, roubou sua atenção, você se lascou. É ou não é? E a dona está olhando para a menina dela endemoniadinha. Essa menina está endemoniada. Rapaz, remédio não tira esse demônio. Eu vou lá procurar quem? Eu vou procurar Jesus. Ela é grega, é sirofenícia, nem judia ela é. Mas ela falou, a solução está onde? Está em Cristo. Pastor, eu vim nesse culto e sou católico. Não tem problema. Bota a sua solução em Cristo e resolve. Pastor, eu não sou nem católico, eu bato um tambor e degolo a penosa. Pois é, se funcionar, faça e resolva. Não estou zombando da religião de ninguém, não. Até porque nós estamos vivendo uma crise religiosa no mundo, mas principalmente no Brasil. Ó, não faz 2 semanas, 3 pastores, 3 o quê, gente? Foram presos, contrabandeando arma. Que isso? Que isso? Você pensa que parou por aí? Parou nada, menino. Isso aí é só para envergonhar os crentes. O reverendo na delação do Cabral. Sangue de Jesus, vou até fazer assim o sinal da cruz, em homenagem aos católicos, destruindo a reputação do catolicismo. E se tu é espírito, tu pensa que tu vai ficar de fora? Lembra do Joãozinho de Deus? Porque há um projeto e um propósito, acabar com a fé das pessoas, tirar a credibilidade. A gente olha para a polícia, tem credibilidade? Nosso judiciário tem credibilidade? Nosso sistema educacional tem credibilidade? E agora estão tirando do religioso. E Satanás está preso. O que eu estou olhando? Eu estou olhando alguém que precisa de uma solução. Ela não está nos remédios, ela não está no dinheiro, ela não está nos conselhos, tem algo que transcende. E ela vai procurar alguém que pode resolver. Vai falar com quem? Com Jesus. O texto diz que Jesus, não sei se estava cansado, também não sou obrigado a saber tudo. Eu sei que ele não queria que ninguém o encontrasse. Jesus estava afim de ficar um momento a sós consigo mesmo. Isso é o que diz o texto. Entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse. Mas a dona tem ela tem o quê? Ela tem e o foco dela está em fazer o quê? Resolver E aí, meu filho, quando você quer resolver, não adianta ninguém se esconder. Ela descobriu que Jesus estava lá e ela falou, eu vou resolver o meu, porque ele pode expulsar Quem é que pode expulsar o demônio? Quem é que pode expulsar o demônio? Então ela foi procurar quem? Quem pode resolver Por isso, pare de levar seu problema para quem não pode resolver. Isso só vai te trazer mais dor. Ok? Pare de se lamuriar na fila do banco. Olha como é que tá, muito prazer. Meu nome é Cláudio. Nossa, menino, estou sofrendo tanto. Tem gente que não pode ver.
E muitos aqui estão rindo de si mesmo. Você está rindo só de mim? Muitas pessoas estão tão doentes que tentam dividir sua dor compartilhando suas lamúrias. A mulher foi procurar quem? Porque Jesus pode resolver o problema? Isso. O texto diz que Jesus não queria ser incomodado, descoberto. O que me impulsiona a acreditar que os discípulos estavam fazendo a segurança. Não pode entrar não. Jesus está aí? Tá, mas não vai atender não. Offline. Jesus está lá. Não vai atender? Não vai atender? Ninguém. Por quê? Porque a mulher poderia falar: também vim aqui, agora ele está aí, não quer atender. Também é Jesus, fala até que ele é Deus, está cansado, querendo descansar. Eu vou embora. Se ela vai embora, a menina dela fica. Isso, querido. Se você desistir, o que acontece com o seu problema? Continua onde ele? Então pare. Você vai encontrar percalço no caminho. Sim ou não? Isso, querido. Ela deve ter falado: ei, está aí? Falou: tá, mas não pode atender ninguém não, que ele está assim. A ceia já acabou, já atendeu tudo. A mulher deve ter falado: falhou, está aí, né? Mas não pode atender não, né? Tá, joia. Aí Jesus, tira a mão de mim, mano. Estou com a filha endemoniada. Eu vim falar com o senhor aqui. Estou com um problemão lá na minha casa. Os caras não queriam deixar eu entrar, o senhor estava escondendo. É rapidinho que eu vou falar com o senhor. Olha só, minha menina está assim, endemoniadinha lá em casa. E eu queria que o senhor libertasse ela. Jesus falou: dona, a senhora é grega, né? Pois é, eu não vim para os gregos, eu vim para o judeu. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os... Agora a dona vai embora. Agora vai, porque peraí, a dona já rompeu tanta coisa. E agora está falando com quem? Com quem que ela está falando? E Jesus chamou a dona de quê? Se alguém chama você de cadela, de cachorra, você reclama com quem? Com Jesus. Pô, Jesus, fui lá na igreja, lá o pastor Paulo me chamou de cachorro. Aquele não é pastor não. O pastor Cláudio também foi desagradável comigo, vim reclamar com o senhor. Sim ou não? Mas quando Jesus chama você de cachorro, você reclama com quem? Tu já está no Supremo. Não dá para subir mais de nível. Jesus olha para ela e diz aqui: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Agora a maioria de nós teríamos ido e muito chateado, e ia saindo falando mal de Jesus. Jesus só anda cansado, se escondendo, e ainda me chamou de cadela. Porque esse é o comportamento de pessoas que, quando vive uma crise, presta atenção no problema. Sua atenção é capturada. A mulher ouviu uma palavra dura, sim ou não? Mas o foco dela e a atenção ainda está onde? Onde? Lá na casa, onde tem uma menina que precisa de um milagre. Aí ela falou assim: sim, Senhor. Sim, Senhor. Cadela, eu, show de bola. Pode chamar, sou cadela, cão, como queira, né? Que alguns olham e dizem assim: mas pastor, o senhor está ignorando que essa era uma expressão comum, chamar uma mulher estrangeira de cadela, de cachorro, de cão. Ah, é? Comum? Sim, porque não foi tu. Jesus chamou a mulher de cadela, sim ou não? Sim ou não? E eu imagino, porque olha só, o demônio é onipresente, sim ou não? O demônio é onipresente? Ah, bem. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus. É muito visitante aqui na igreja. Pô, conhece pouco de Bíblia, meu Deus do céu.
Deus é onipresente, sim ou não? Sim. O diabo é onipresente, sim ou não? Não. Mas sua velocidade de comunicação é grande, muito maior do que a internet, pode ter certeza. O mundo espiritual se comunica rápido. Quando a mulher saiu de casa e falou para alguém tomando conta da menina: fica com essa garota aqui, que eu vou falar com Jesus para expulsar o demônio dela. Eu imagino o demônio falando: vai falar com Jesus? Cara, vou sair hoje daqui. Expulsa demônio. Puxa, podia falar com tanta gente, logo com ele. Mas você imagina, quando Jesus olha para a mulher e diz: não me é lícito tomar o pão dos filhos e dar cruz? Eu imagino que algum demônio pode ter ido lá imediatamente. Falou: vai sair não, maluco. Ele chamou ela de cachorro. Ela vai ficar revoltada e vai porque é o que a maioria das pessoas fazem quando sente um impacto de algo. Porque esse é o propósito: roubar a sua? Sim. Mas aí a mulher olha para Jesus e diz o quê? Pensa os discípulos, pensa se Jesus chama Pedro de cachorro. A mulher olhou para ele e falou: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa a migalha que cai dos... Cai de quem? Você pode ler o versículo seguinte para mim? Então Jesus disse o quê? Preste atenção nesse texto. A mulher disse: sim, Senhor, os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos... Ok? Passou o tempo dela ter dito sim ou não? Sim ou não? O tempo que ela disse agora se tornou passado. E Jesus entra em cena e diz: mulher, por esta palavra, pode ir para a sua... Porque o demônio já saiu quando? Se ele não expulsou. Quando Jesus toma a palavra, ele diz para ela que o demônio não está mais na filha, porque o demônio saiu quando ela começou a dizer: eu vim aqui para buscar meu propósito, minha atenção está focada na minha filha, eu sei o que eu quero, eu sei o que o senhor pode fazer. Quando a mulher mostra a determinação, não foi Jesus que expulsou o demônio, foi ela. Foi ela, com a postura que ela tomou. Jesus foi claro, ele disse: pode ir para a tua casa, que o demônio já saiu da sua... Saiu quando? Quando ela se posicionou e não se permitiu, certo? Que se saqueasse sua atenção mediante a circunstância que ela estava vivendo. Na verdade, gente, a meu ver, Jesus não está testando a mulher, Jesus está usando aquela mulher para dar uma lição em seus homens de confiança. Porque, você lembra? Os discípulos, vamos aqui, não muito longe desse texto, eles lutando para expulsar um demônio de um menino, e o demônio não saiu, sim ou não? O menino tinha o quê? Um quê? E a menina tinha o quê? Os discípulos conseguiram expulsar o demônio? A mulher conseguiu expulsar o demônio? Com a sua postura. Jesus disse: pode ir para a sua casa, e o demônio já saiu da sua filha. E ela então foi para sua casa, achou a menina deitada sobre a sua, e o demônio já tinha deixado, ou já tinha saído. O que nós vemos aqui, queridos, eu preguei sobre isso ontem na igreja, a diferença de reino dos céus e reino de Deus, mostrando que o reino dos céus é para onde vamos, o reino de Deus é aquilo que trazemos com Cristo.
Na oração do Pai Nosso, Jesus não disse, nós vamos para o teu reino, ele disse, sim, que venha o teu reino. Ele não falava do reino dos céus, ele falava do reino de Deus. O que é isso? É uma conexão, é um entrelace, sabe, da verdade de Deus se cumprindo na nossa vida. Não permita que suas dores, problemas e adversidades roube a sua atenção, porque se roubar, vai fazer uma campanha, 2 campanhas, 3 campanhas, 10 campanhas, 20 campanhas e nada acontece. Mas se você for capaz, e aqui eu sei que tem gente que já fez uma campanha e conseguiu vitória na primeira campanha. Quem já conseguiu isso aqui na primeira campanha, levante a mão. Isso aí. Mas quem de vocês aqui que já fez uma campanha e conseguiu vitória na primeira campanha, mas também já fez 2 ou 3 campanhas em prol de outro assunto e não conseguiu vitória ainda, levante a mão. Pessoas que conseguem ter êxito, muitas vezes, em um propósito, são as mesmas que às vezes não conseguem ter em outro, porque a intensidade do que elas enfrentam varia. É importante entendermos, e o que eu vim deixar para vocês aqui é nada mais, nada menos do que eu tenho buscado viver. Problema aparece? Aparece. Ele é grande, ele tenta atrair a minha atenção, me tirar o sono, me tirar o apetite, me tirar a paz, mas eu procuro, mesmo mediante as coisas grandes, que muitas vezes se levanta contra mim, a não perder a minha atenção. Os nossos olhos têm que estar em Cristo, a vara e o cajado do Senhor é o que nos consola. Não perca a sua atenção em Deus por causa do tamanho do inimigo que se levantou contra você. O inimigo é mais forte que você, mas não é mais forte que o seu Deus. Amém?